Como funciona a cronologia dessa constituição do tribunal arbitral? No requerimento de arbitragem, isso é o que está no regulamento, a requerente designa um árbitro. A requerida, ela vai ter 30 dias, segundo o regulamento, para designar um árbitro da requerida. Então, esses 30 dias é o prazo da resposta, mas a requerida também tem, nesses 30 dias, a possibilidade de pedir mais 30 dias para a resposta, uma prorrogação do prazo para a resposta. Para não atrasar o procedimento, uma condição para que seja dada essa prorrogação do prazo para a resposta é que nesse prazo de 30 dias ela designe um coárbitro. Então a requerida vem, aparece em 30 dias e diz: designo fulano de tal e peço prorrogação do meu prazo para a resposta por mais 30 dias. A secretaria vai, perfeito, mais 30 dias, e em paralelo a secretaria avança com a constituição do tribunal arbitral. Assim essa prórroga não causa nenhum tipo de atraso no procedimento. Então, ali até o artigo 5.2 ou a resposta, vem o procedimento de nomeação da requerida. Se não tiver integração de parte adicional, se tiver, abre tudo de novo, porque a parte adicional ela vira uma requerida dentro do mesmo procedimento. Mas se não tiver, naquele momento ali a secretaria, ela vai, na verdade, no requerimento da arbitragem, quando a requerente designou, a secretaria enviou uns formulários para aquele árbitro. Todo árbitro designado na CCI ou nomeado pela corte vai preencher um formulário, que é chamado formulário de aceitação, imparcialidade, independência e disponibilidade. Ali vai estar escrito, e isso está no regulamento, que o árbitro tem a obrigação de revelar tudo que puder ser considerado aos olhos das partes como um potencial conflito de interesse. Então ele vai ter que revelar, eventualmente, 3 anos atrás, dei um parecer, não era para essa sociedade, mas era membro do grupo, ou estou atuando como árbitro em uma arbitragem envolvendo a requerida, a requerente, etc. Tudo que for um potencial conflito de interesse aos olhos da parte, ele vai ter que então fazer essa revelação. Esse formulário, ele é circulado para as partes e as partes têm a opção de fazer uma objeção à confirmação daquela pessoa. Então, naquele momento ali, a pessoa ela é candidata a árbitro e não árbitro. E isso depois a gente vai ver tem uma consequência muito importante na eficiência do procedimento, e isso é uma característica única da CCI. É só a CCI que tem esse procedimento em 2 tempos. Designação, que é potencial árbitro, com confirmação, e a impugnação vendo só depois. E essas objeções, elas são feitas nos mais variados fundamentos. Então, por exemplo, o árbitro vai dizer: trabalhei num litígio conexo ao presente litígio. Então, por exemplo, isso é comum em casos complexos como de construção, em que existe uma arbitragem entre o dono da obra e o empreiteiro principal e uma segunda arbitragem entre o empreiteiro principal e o subempreiteiro. Então, o empreiteiro principal que está no meio tenta nomear a mesma pessoa no primeiro caso, perfeito, mas aí tenta nomear essa pessoa de novo no segundo caso. Aí a requerida, naquele caso, pode vir dizer: não, veja que já existe um litígio relacionado, andando em paralelo, e eu não quero que ele faça o meu litígio também, porque ele, por exemplo, vai ter acesso a informações do primeiro litígio que o meu árbitro não vai ter. Então esse é um tipo de objeção, assimetria de informação, questão de um risco de pré-julgamento, onde ele vai decidir uma questão, se houve caso de força maior, a obra e o evento é o mesmo. Se ele decide essa questão no primeiro caso, eventualmente ele vai ter que decidir igual no segundo, sem a participação, por exemplo, do subempreiteiro na primeira arbitragem. Então, são questões que são levadas à corte. A questão de pré-julgamento, num outro sentido, de opiniões, por exemplo, sobre um tema de direito. Isso é mais comum em matéria de arbitragem de investimento, onde, por exemplo, existem questões sobre a competência arbitral que são muito frequentes. Sempre a mesma questão aparece com algum tipo de variação, mas é sempre a mesma coisa. Então, aqui, em arbitragem comercial, às vezes a parte vai dizer: esse tribunal já se manifestou sobre tal ponto de direito. Por exemplo, a possibilidade de extensão da convenção de arbitragem a um terceiro não signatário. E a requerida vem falar: eu não assinei, estou objetando a competência do tribunal arbitral. E ele já se manifestou. Tal caso, ele decidiu essa questão. Ele já escreveu, inclusive, um artigo, ele já pré-julgou essa questão, porque ele acha que pode sim se estender. Isso é um tema que é submetido para a corte. Eu posso adiantar aqui que essas questões de pré-julgamento
de manifestação sobre um ponto jurídico são raramente aceitas pela corte. Por quê? Porque essas questões de direito dependem da aplicação aos fatos específicos de cada caso. Eu, por exemplo, acho que se houve participação na execução, na negociação de um contrato por uma parte não signatária, ela se vinculou pelo seu comportamento ao contrato e à convenção de arbitragem. Mas isso é minha opinião em abstrato. No concreto, eu vou ter que olhar se naquele caso específico houve efetivamente uma participação na negociação, na execução, e se não teve nada que eliminasse esse consentimento implícito. Então, geralmente, esse tipo de objeção não é aceita em arbitragem comercial. Uma questão agora muito importante no Brasil, relação entre o árbitro, o Estado, a entidade estatal, parte da arbitragem. Primeiro, no Brasil, vamos pegar um caso mais interessante. Existem estados no mundo hoje onde não existe a democracia que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, pegar o estado cubano, onde o estado cubano nomeia um árbitro cubano. É normal que a parte contrária questione se aquela pessoa cubana vai ter a imparcialidade, a independência necessária para julgar aquele caso, porque, obviamente, ela tem um vínculo. E aí essa pessoa geralmente vai ser um grande professor, que provavelmente já teve algum cargo importante dentro do governo. Toda a questão da imparcialidade e independência dele começa a ter que ser discutida. Então, assim, são casos difíceis, onde a corte vai olhar caso a caso e tomar essa decisão. E Cuba ainda é um país fácil, tem piores. No Brasil, a questão hoje que aparece são com, eventualmente, procuradores do Estado. Advoga para o Estado de um lado, vai ser árbitro do outro, mas dependendo da posição que alguém apresentar no caso, se ele decidir em favor da parte privada, vai prejudicar a posição dele para o Estado como advogado num caso posterior. É uma coisa que nós já escutamos e que a Corte vai ter que analisar. Todos esses casos de objeção à confirmação, eles são analisados caso a caso. Não existe uma resposta única, esse caso elimina e esse caso não elimina. A questão dos procuradores quase nunca vai eliminar, porque nunca foi comprovado que afetava. Mas, eventualmente, se tiver um caso muito específico, onde alguém demonstrar tal pessoa atua como advogado para o Estado em um caso defendendo essa posição que é idêntica à posição que agora, ao litígio que nós temos aqui em questão, onde ele vai eventualmente arbitrar, aí eventualmente pode ter um conflito. Nunca vi, até hoje nunca teve nenhum caso de não confirmação, mas é um exemplo de potencial conflito. Outro exemplo muito comum é a de nomeação reiterada. A mesma parte gosta muito, vamos pegar um caso que a gente entenda que não tenha má fé, mas gosta muito de um árbitro, então nomeia uma vez, duas, três, ele é excelente, eu, por coincidência, estou ganhando os casos, 4, 5. Na quinta vez é normal que uma parte, vendo essa revelação, objete a confirmação e diz, veja, num período curto, aí nos últimos 5 anos, essa parte nomeou 5 vezes. Não acho isso razoável, afeta a imparcialidade e independência, objeção à confirmação. Então, são temas que são levados à corte. Essa é uma questão difícil. Quantas vezes é vezes demais? A IBA fala de revelação num prazo de 3 anos. A CCI não se vincula pela IBA. Ela leva em consideração como um fato, mas não é algo que é determinante. Ela não segue as regrinhas da IBA. Vai ser que tem que olhar caso a caso. Se foi 3 vezes nos últimos 5 anos, não parece muito. Mas se a gente levar para 6 anos e, na verdade, foram 8 vezes, pouquinho... no 6º ano lá atrás tinha sido nomeado mais X vezes, aí eventualmente pode ser muito. Então é uma coisa que tem que olhar particularmente, mais uma vez, eu insisto, caso a caso, olhando os elementos e esses contatos que o árbitro tem com as partes.